Paz do Senhor para todos. Eu mais uma vez com mais uma mensagem da palavra do Senhor para a edificação da sua vida. A mensagem de hoje está baseada no livro de Levítico, capítulo de número 16, o versículo de número 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: lançará a sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode para o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre a qual a sorte cair sobre o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. A palavra do Senhor Deus vem relatar a respeito de um dia solene na nação de Israel, relatado lá aqui na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Deus, ele estipulou uma festa, um dia do perdão, ou seja, o Yom Kippur, como uma festa solene por todas as gerações. E nessa festa, Arão, como sendo o sumo sacerdote, esse dia era um dia específico, o dia em que Arão entrava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Era somente nesse dia que Arão fazia esse tipo de ritual, que entrava no lugar santíssimo e espargia o sangue da oferta em cima da tampa do propiciatório para expiar os pecados de toda a nação. Mas o interessante é relatar a respeito desse bode emissário, porque 2 bodes eram apresentados perante o Eterno e lançava-se sorte sobre os 2 bodes. Arão colocava a mão sobre a cabeça do bode e ali confessava os pecados de toda a nação para aquele bode. E um era sacrificado perante o Eterno, era queimado, a fumaça subiria, Deus receberia a oferta. Porém o outro bode, a sorte caiu para o bode emissário, diz algumas tradições mais antigas do judaísmo, que era um bode, era designado para Azazel, bode Azazel. Depois as tradições, as interpretações, ficou como emissário. E esse bode era lançado ao deserto para expiar, o pecado de toda a nação. E esse bode, depois que Arão ali confessava os seus pecados, diz algumas traduções mais antigas, que os judeus pegavam uma fita vermelha, cortavam ao meio e empenduravam sobre o pescoço do bode emissário, e a outra ponta colocava sobre a porta do tabernáculo. Todas as nações, num percurso de que quando o bode passava por meio do acampamento, existia uma pessoa específica para conduzir esse bode até o deserto. Nesse momento que ele ia no percurso, as pessoas lançavam culpa, as pessoas xingavam o bode, porque ele carregava ali sobre ele a culpa de todo o pecado. As pessoas sabiam, tinham essa certeza que aquele bode era para emissário, para remover o pecado de toda a nação. As pessoas xingavam ele, as pessoas lançavam palavras de blasfêmia contra ele. E nesse percurso, ele era lançado fora do arraial para morrer no deserto. A gente bem vê, que o Antigo Testamento é repleto de tipologia bíblica, tipologia representando Jesus Cristo. E esse bode também é mais uma das tipologias que representava Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque a gente bem vê depois de que Jesus Cristo foi julgado pelo sacerdote Caifás, ele foi conduzido para
Herodes, de Herodes até Pilatos, e ali ele foi julgado para ser crucificado. Diz os relatos dos evangelistas sinóticos que as pessoas chicoteavam Jesus, cuspiram em Jesus, lançavam palavras de blasfemas em Jesus. E ele, no percurso, de que ele foi para fora de Jerusalém, porque ele foi morto fora de Jerusalém, na Nação Santa, as pessoas lançavam palavras, chamavam ele de demoniado, as pessoas cuspiam, uma simbologia de que a representação do bode. No Antigo Testamento, aquele bode era uma tipologia de Jesus Cristo, que Deus mostrando de que há algum tempo isso iria acontecer com um homem que seria o Cordeiro de Deus, que iria remover o pecado de todo mundo, não só mais da nação de Israel. E nesse percurso, de Jesus Cristo, chicotearam, cuspiam e conduziram para fora da nação de Jerusalém para morrer na cruz do Calvário. Às vezes a tradição, algumas tradições do judaísmo, que aquela fita vermelha, eles cortavam um pedaço, eles colocaram na porta do tabernáculo. Toda a nação, após o bode sair do acampamento, toda a nação ia para a porta do tabernáculo observar aquela fita vermelha, porque quando Deus receberia o sacrifício por expiação de pecado, diz as tradições que aquela fita tornava-se branca, e a nação, todo o povo saberia, tinha certeza de que Deus os perdoou, de que Deus havia recebido o sacrifício. E alguns relatos, assim como os relatos de Flávio José nos seus escritos, que após o sacrifício de Jesus Cristo, alguns dos judeus tentaram, os sacerdotes, após o sacrifício de Jesus Cristo, tentaram fazer a mesma coisa. Por quê? Porque os sacerdotes da época de Jesus Cristo não acreditavam que ele era o enviado do Senhor para remover o pecado, e foram fazer também o sacrifício por expiação no dia de Yom Kippur. Colocaram a fita ali, diz os relatos de Flávio José, que aquela fita não ficou mais branca. Por quê? Porque Deus não aceita mais sacrifício de animais. Deus não aceita mais sacrifício por expiação de pecado de animais. Porque o sacrifício de Jesus Cristo é válido até os dias de hoje. A gente percebe pelos escritos dos evangelhos sinóticos que houve fenômeno ali quando Jesus Cristo morreu, ali na cruz. A palavra de Deus vem relatar que ali naquela região houve terremotos. A palavra também vem relatar que o véu se rasgou de cima a baixo. É bom a gente notar sobre isso, porque nos tempos antigos, os tempos de Moisés, a cortina, ou o véu que separava o santo lugar santo dos santos, uma vez por ano era aberta uma brecha, para o sacerdote passar para fazer expiação do pecado, espargir o sangue em cima da tampa do propiciatório. Uma vez por ano era aberta aquela brecha. E Jesus Cristo, como sendo assim o sumo sacerdote dos tempos da graça, ele entrou não no santuário terrestre, mas no santuário celestial. Diz assim os relatos dos Hebreus, a carta aos Hebreus, que Jesus Cristo entrou no lugar, no santuário celeste, e ali espargiu o seu próprio sangue no santuário, e expiou o pecado não só da nação de Israel, mas de todo o mundo. E quando Jesus Cristo fez isso, o véu se rasgou, ou seja, houve uma brecha no véu, mas não de baixo para cima, mas de cima para baixo.
Porque nos tempos antigos, a oferta por expiação do pecado era feita de baixo para cima. Por isso que a brecha para entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, era feita de baixo para cima. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, o espargimento do sangue do sacrifício de Jesus Cristo foi feito no lugar celeste, no santuário celeste, e foi expiado o pecado de todo mundo, foi de cima para baixo, não foi mais de baixo para cima. Por isso que o véu se rasgou de cima para baixo, mostrando que o acesso agora está livre, mostrando que não tem mais separação, mostrando que você, aqui, aí até mesmo aí na sua casa, você pode se render diante do Eterno, dobrar os seus joelhos e orar, buscar a presença do Senhor, mostrando que você, na presença de um irmão, de umas pessoas que servem ao Senhor, você pode confessar o nome de Jesus Cristo, reconhecer o sacrifício de Jesus como um único que pode remover os pecados. E assim, você dobrar os seus joelhos, se render na presença do Eterno, e Ele se faz presente. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso: onde há 2 ou 3 pessoas, ali eu me farei presente no meio. Você agora tem oportunidades. Deus lhe concede essa oportunidade, porque o sacrifício de Jesus Cristo ainda válida até hoje. Até hoje. E até a consumação dos séculos. O sacrifício de Jesus Cristo é válido, porque foi um sacrifício verdadeiro. Foi um sacrifício na qual Deus aprovou e aprova até os dias de hoje. Então aceite Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo na sua vida. Confesse Jesus Cristo. E tenha os seus pecados perdoados pelo Eterno. Sua vida transformada. E a presença do Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E Ele lhe molda, Ele transforma. E você passa a ter mais vida. Porque Jesus Cristo Ele veio para trazer vida para a humanidade. Fica com essa palavra. Não perda essas oportunidades que Deus lhe dá. Aceite-o o quanto antes, porque breve voltará. Fica na paz, em nome de Jesus Cristo.